Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de História do Cristianismo e Espiritismo, e hoje nós vamos falar do surgimento do Espiritismo e de Allan Kardec. Essa é a nossa aula 29. Para tanto, nós vamos, antes, para a gente entender o ambiente em que surgiu o Espiritismo, na sua concepção mais importante, que ele surge como ciência, a gente vai entender um pouquinho o que era essa ciência no século XIX, quando surge o Espiritismo, e por que então Kardec vai entender e vai dizer que é uma ciência. Tá bom? Então a gente vai entender que a ciência do século XIX ela é resultado da revolução científica que aconteceu desde o século XVI até o século XVIII. O caminho que veio ali do Renascimento e teve como auge o Iluminismo. Uma das figuras marcantes desse renascimento, desse início dessa revolução científica, foi Leonardo da Vinci, que nos traz uma questão muito importante e central nessa ciência, né? Nessa construção de ciência. A experiência nunca falha, apenas as nossas opiniões falham ao esperar da experiência aquilo que ela não é capaz de oferecer. Então, essa experiência, essa nova relação com o mundo, né? Essa nova visão de mundo que é construída a partir do Renascimento, do humanismo, né? A ideia do ser humano construindo uma nova relação com a divindade, com a natureza e tudo mais, vai culminar, então, com a construção do método científico. E isso vai fazer toda a diferença, então, no século XIX, inclusive na nossa vida atualmente. Daí a importância a gente entender um pouco o caminho, né, que foi trilhado, que se chegou a isso aí. Daí nós vamos trazer algumas personalidades, poucas, né, não tem como aqui a gente tratar de todas, mas destacamos primeiro Descartes, né, que no final do século XVI e início do século XVII, ele era um matemático, filósofo, que traz a questão justamente da lógica e da sistematização. E ele fala a importância de duvidar, dividir, ordenar e enumerar. Só existe o que possa ser provado, né? E ele traz a questão da evidência racional. Uma frase importante dele é: se quiser buscar realmente a verdade, é preciso que ao menos uma vez em sua vida você duvide, ao máximo que puder, de todas as coisas. Né? Então é importante essa questão da dúvida, a importância de duvidar. Então, quando a gente vem de um sistema de pensamento que vocês observaram ao longo da Idade Média, em que o conhecimento estava focado na tradição, né? Em que a religião e a igreja tinham concentravam esse poder e, de certa forma, conduziam como deve ser visto, que não havia essa dúvida, a dúvida não era uma questão central, você vê aqui uma mudança de perspectiva. Né? Daí, e falando sobre essa evidência racional que o Descartes traz, daí aquela outra famosa frase dele, né? Penso, logo existo. Uma figura importantíssima é o Galileu Galilei. Né? Ele defendia, então, ali no início do século XVII também, que as hipóteses deveriam ser comprovadas por meio de experimentos controlados e cálculos. Ele, por essa questão da experimentação, por trazer essa ideia da experimentação, ele foi considerado por muitos o pai da ciência moderna. E ele investiu nessa questão do experimento, do controle, em instrumentos que pudessem trazer essa condição. Daí ele inventar, por exemplo, uma das mais importantes invenções dele foi o telescópio, no qual ele pôde comprovar, né, a teoria do heliocentrismo. Vocês vão lembrar que essa a teoria ela surge com Copérnico, né? Foi uma teoria que vai frontalmente contra o modelo de Ptolomeu e de Aristóteles, e que também é um modelo construído por meio da igreja, usando a Bíblia, que é o geocentrismo. Vocês lembram dessa discussão que levou o Giordano Bruno, por exemplo, para a fogueira frente à Inquisição, e que também nesse ponto aqui colocou o Galileu também numa condição muito difícil ali com a Inquisição, mas que ele conseguiu se livrar, né, ficou no isolamento, mas não foi penalizado com a morte. Né? E é interessante porque ele traz essa comprovação.
E essa frase é muito interessante quando ele diz que a verdade é filha do tempo e não da autoridade, mas a dúvida é o começo da sabedoria. Então, novamente, é a questão da dúvida, mas principalmente esse questionamento, entende? A autoridade que ele está falando é porque na linha de pensamento tradicional, quem dava comprovação e legitimidade ao conhecimento era a autoridade. Então, por exemplo, se está na Bíblia, né? Então, a autoridade da Bíblia, do sagrado, que legitimava o conhecimento. E ele vai trazer aqui justamente que é importante duvidar. E o que vai legitimar o conhecimento, o que vai comprovar a verdade, é justamente a experimentação, o controle, o questionamento, né? E é importante que justamente aqui nasce um outro aspecto fundamental da ciência, que é a possibilidade de falsear outras teorias. Então, nessa época, o Galileu não enfrentou apenas a oposição da igreja, ela foi até secundária, ou aconteceu depois, num primeiro momento ele enfrentou da própria academia da época, que obviamente muitos eram religiosos e tal, né? Mas assim, porque ele estava indo contra o sistema de Ptolomeu e Aristóteles, que era uma coisa defendida inclusive pela ciência da época. Então, assim, foi importante que ele pôde falsear essas outras teorias e refazer ou comprovar uma segunda teoria. Então, isso é um outro aspecto muito importante que o Galileu traz para o pensamento científico da época. Outra figura, assim, talvez uma das mais importantes também nesse processo todo, é Newton, né? Todos conhecem, um físico, matemático e filósofo muito famoso, e que ele traz uma organização para o método científico, né? E ele vai dizer que a ciência, ela se enquadra, a ciência é considerada aquilo que segue alguns processos, um método. Então ele pensa no método científico para a mente dele, ele constrói esse método. Então ele vai dizer que tem que ser feita uma observação, elaborada a partir da hipótese, depois uma experimentação e a conclusão, que por indução vai levar à construção, à elaboração de leis gerais. Depois disso aí, por dedução, por exemplo, você pode chegar a outros aspectos, a outras observações, a outras conclusões, né? Mas é muito importante essa visão do Newton. E ele que traz uma ideia interessante, porque ele, a partir da lei da gravidade, ele vai também defender e comprovar e aprofundar aquela questão do Galileu em relação ao heliocentrismo. Então, a gravidade, segundo Newton, explica os movimentos dos planetas, mas não pode explicar quem colocou os planetas em movimento. Deus governa todas as coisas, sabe tudo que é ou que pode ser feito. Então, uma visão assim de que a ciência ainda nesse momento, apesar de ter vários filósofos, pensadores, matemáticos e tal, que se opõem à ideia de Deus, aqui vocês veem que ainda há uma relação amistosa, digamos assim, entre ciência e Deus. Isso vai se modificar justamente no auge desse processo, né, da evolução do método científico durante o Iluminismo, como vocês viram lá no texto básico, que foi um movimento intelectual europeu que desenvolveu uma crença muito grande no progresso humano, né, a ideia de evolucionismo, de progressão, de evolução moral do ser humano, que defendia a liberdade de consciência, a oposição à intolerância religiosa. Então vocês viram lá que daí foram surgindo algumas concepções interessantes de religião, tanto uma ideia sendo conduzida para o ateísmo, né? Uma oposição completa à ideia de divindade de Deus, e ao mesmo tempo um deísmo, que era uma crença, né, de um ser supremo, não exatamente oposto e contrário a uma religião institucionalizada, dogmática, assim por diante. Defendiam também os iluministas o liberalismo econômico, criticavam os excessos do absolutismo, e defendiam a cultura e a educação como os processos importantes para a emancipação do ser humano e justamente para a evolução. E nesse contexto, havia um culto muito grande à razão e à ciência, né? Como a ciência e todo o processo, aquele método, como uma forma de ler o mundo, como aquela forma mais garantida de legitimar a verdade, né? Então isso vai sendo construído aqui dentro desse século XVIII a partir das ideias do iluminismo, ok?
Daí nós chegamos ao século XXIX, no século XIX, né? O século XIX, que é o século que surge o Espiritismo, em que Kardec está inserido, ele nasce logo no início do século, né? E aqui uma rápida referência a alguns eventos para que a gente possa entender como o que aconteceu nesse século, o que estava por trás, né? Com aquilo, os eventos políticos, econômicos e tal que estavam ali promovendo as mentalidades. Aqui é uma divisão do historiador Eric Hobsbawm, que ele chama o longo século XIX. Por quê? Porque ele começa antes de 1801, né, e termina após 1900. Então ele coloca aqui o início como a Revolução Francesa, 1789, né, e o final desse século seria já dentro do século XX, com a Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, ele chama de longo século, porque não foram muitos eventos, a gente traz só alguns aqui principais para a gente entender o que estava acontecendo. Então, o século então, que começa com a Revolução Francesa, então que é um marco importantíssimo do iluminismo, das ideias iluministas na França. A sequência do Império Napoleônico, né, que durou aí na sequência da Revolução Francesa, levando as ideias da Revolução, as ideias liberais para toda grande parte da Europa. Aí quando cai o Império Napoleônico, com o Congresso de Viena, tem uma tentativa de restauração, reconstrução das monarquias, né? E é nesse processo que a gente vê o processo das independências aqui na América Latina. Então, todo o processo de independência das colônias aqui ocorre nesse período do Império Napoleônico e o Brasil, em particular, logo após esse Congresso de Viena. Em função dessa restauração das monarquias, dessa reorganização da Europa, ocorre na sequência várias revoluções ditas liberais, 20, mas principalmente em 1830 e 1848, a chamada Primavera dos Povos. A gente precisa lembrar aqui, dentro das concepções que vão surgindo, movimentos, né, sociais nesse contexto. Depois, o que o Eric vai chamar de a Era do Capital, que se dá justamente com a segunda Revolução Industrial, né, que vocês viram lá no texto também, a mudança do tipo de energia. Então, o petróleo entra aqui, a energia elétrica, e isso muda e permite que a revolução se espalhe para vários países da Europa, diversos, praticamente toda a Europa, e aí também entra Estados Unidos e o Japão na Ásia. Então, há uma consolidação do capitalismo em termos mundiais e do próprio poder da burguesia, em uma oposição, né, mas também nessa corrida do capitalismo, ocorre um forte movimento nacionalista. Então a gente observa aí a unificação da Itália, que foi guerra, da própria Alemanha, né? Essa da Alemanha foi com a vitória sobre a França. Daí, assim, logo após o Kardec ter falecido, ele faleceu em 1869, não viu essa condição aí, mas para vocês entenderem o movimento que ali estava, né? Então, esse nacionalismo já vinha anteriormente, ocorre nesse determinado momento, uma guerra, mas a ideia nacionalista ela vai crescendo no contexto é, do romantismo, que é um movimento do século XIX, né, que faz uma oposição a todo esse avanço tecnológico, da Revolução Industrial, a todas as ideias, digamos assim, progressistas que vão surgindo. O romantismo, e que traz também a questão do nacionalismo, ele faz uma certa oposição, uma ligação com o campo, uma certa ligação com as origens, então tenta um contraponto nesse movimento aqui, tá? E aí, mais para o final do século XIX, a gente vê a era dos impérios, né? Então, é quando essas nações devidamente capitalistas, né, unidas, né, num projeto de nação, eles começam a levar, a fazer essa expansão do capitalismo. E aí é o período do imperialismo e do neocolonialismo, né? Da colonização da África, da Ásia e, obviamente, da Oceania. Daí a gente começa a ver uma ideia muito forte do eurocentrismo e de missão civilizatória, que é uma coisa que tem seu auge aqui, mas obviamente ao longo de todo o século XIX, principalmente ali em meados do século, está muito crescente essa ideia
da supremacia da Europa, do europeu, do pensamento europeu, ok? Então, só para a gente ter uma ideia muito clara disso aí, e trazer essa ideia do pensamento no século XIX, né? Trazendo para a nossa questão mais propriamente dita, que o século XIX foi o século de ouro do pensamento científico. Então, assim, a ideia do cientificismo, né, aquela coisa de que o método científico, a ciência, explica tudo, é a melhor explicação, é o melhor sistema de leitura do mundo. E aí, entre outros ismos, né, como, por exemplo, o evolucionismo, a gente tem que lembrar que a origem das espécies foi publicado, né, justamente em 1859, 2 anos depois do Livro dos Espíritos, né? Então era uma coisa muito presente. Então o livro é publicado ali, mas há um trabalho anterior, toda uma pesquisa, toda uma ideia, uma mentalidade que se cria em torno disso. Uma característica muito importante, marcante também do pensamento científico no século XIX foi o nascimento de novas ciências. Mas, para o final do século, algumas delas, como a sociologia, antropologia, psicologia, né, as ciências humanas, elas começam a surgir. Né? Ou seja, a ideia de ciência vai para outros setores da sociedade, vários aspectos, né? Várias áreas de estudo. Antes, né, durante ali a Revolução Científica, ficou muito presa às ciências naturais. E isso depois vai se expandindo. É, Até hoje tem muita gente que só considera a ciência, por exemplo, as ciências naturais. Mas o método, entendendo ciência como um método, uma forma de construir o conhecimento e de buscar a verdade, então isso evoluiu para várias ciências. No pensamento religioso, é importante entender o processo de secularização, então assim a separação, né, o aspecto laico dos estados, então há uma separação e aí muitas vezes há historiadores que trazem a ideia de nacionalização, então nesse processo de separação muito do sagrado que estava no aspecto religioso ele entra para o nacional. Então, a sacralização da bandeira, do hino, nos símbolos nacionais, veio desta época aí. Né? Ao mesmo tempo, por outro lado, também há nesse processo de nacionalização, não um processo de tornar o Estado laico, como é uma herança do iluminismo, mas o Estado ele cresce com uma ideia de religião. Né? Então a gente vê o próprio Estados Unidos, embora não seja, você vê lá um Estado que se constrói na sua independência, pouco antes ali da Revolução Francesa, é um Estado que preza pela república, pelos ideais de liberdade da Revolução Francesa, mas traz um aspecto religioso. Não uma religião dogmática, tá? Uma religião mais para o campo do deísmo, como a gente viu lá. Né? Uma religião deísta, uma relação com Deus, sem ter uma institucionalização em si. Né? Embora hoje a gente já vê uma predominância lá do protestantismo e várias correntes ali evangélicas assim por diante, tá? Uma outra questão do pensamento religioso é a cisão entre religião e ciência, né? Como a gente já falou, essa herança direta do iluminismo que traz justamente essa separação de uma religião não dogmática, o deísmo, e também o ateísmo, né? Que surge fortemente, o materialismo, digamos assim, ele cresce de uma forma muito grande aí no século XIX, ele se firma como um pensamento muito importante no século XIX. E, assim, um detalhe importante que vale a pena a gente considerar é que também há a própria Igreja Católica e as próprias religiões protestantes também participam do processo de nacionalização. A gente precisa entender, então, que a própria construção da Alemanha, por exemplo, trouxe junto a questão do luteranismo. Então, outras nações vão sendo construídas dessa forma também. Então, há um aspecto religioso que se separa do nacional, há um aspecto religioso então materialista que está, vamos dizer assim, ateísta nesse sentido, nessa construção de nação há o sentido deísta, então nações que crescem com a ideia de Deus, mas não institucionalizada, mas há também a nacionalização vinculada à igreja, a institucionalização. Então a própria igreja católica, né, todo o movimento conservador, então quando a gente viu lá com a queda de Napoleão e a restauração,
foi criado naquele momento lá a tal da Santa Aliança. Então, principalmente os impérios, né? Império Austro-Húngaro e alguns estavam sendo reconstruídos ali, eles usaram a religião para dar essa, vamos dizer assim, essa liga nesse sentimento nacional, nessa ideia de nação, tá bom? Bom, no pensamento filosófico tem muitas correntes que surgem nesse período do século XIX, muitas ideias e importantes filósofos, mas nós vamos destacar apenas 3 ideias aqui para que a gente possa compreender. Todas elas, assim, de certa forma, materialistas, né? Positivismo, de Augusto Comte, que a gente vai falar um pouco mais depois, o materialismo histórico dialético, de Engels e Marx, que começa lá em 1848, com a publicação do Manifesto do Partido Comunista, né? Então, assim, que vai ser a base materialista desse momento de questionamento e a base muito dessas teorias sociais, de manifestações sociais que movimentaram o século XIX. E a gente tem uma ideia muito interessante do Nietzsche também, que traz a crítica da razão instrumental e dos sistemas morais. Então ele é, vamos dizer assim, nesse século XIX, ele é a única voz, digamos assim, que vai contra toda aquela ideia é, otimista, vamos colocar assim, do pensamento científico, da crença do progresso da humanidade, né? Então, assim, os avanços tecnológicos da Segunda Guerra, da Segunda Revolução Industrial, os avanços todos ali, eles vão trazendo um sentimento de progresso, de crença na evolução, no progresso da humanidade muito grande, né? Obviamente, o Nietzsche ele vai sugerir assim, olha, vamos devagar que não é bem assim, né? Então ele vai trazer uma crítica a esses sistemas totalizantes, né, como é o caso do proposto ali por Marx e Engels, algumas ideias que vão defender esse desenvolvimento moral da humanidade como um todo, ele vai questionar esses sistemas todos. Então, na verdade, vai ser uma voz que vai adiantar ou já prever alguma coisa do que vai acontecer justamente no século XX. Então, a partir da Primeira Guerra Mundial, há uma quebra de todo esse cientificismo, toda essa crença nesse maravilhoso avanço e progresso humano. Mas a gente vai trazer então aqui uma rápida observação mais próxima do positivismo, porque tá bem, vai ver ao encontro daquilo que a gente vai observar dentro da obra do Espiritismo, tá? Então, positivismo na França do século XIX, né? Então Augusto Comte, então até meados aí em torno de meados do século XIX, ele traz uma doutrina filosófica, sociológica e política, então aquela ideia de que está avançando em vários campos do saber, inspirada nos avanços científicos, em particularmente da segunda revolução industrial, né? É importante a gente entender a ciência positiva não só como uma ideia de otimismo, uma coisa positivista, ou positivo como otimismo, né? Mas o positivo aqui no sentido de ser metódico, rigoroso, matemático, né? Então, assim, de acordo com essa ciência positiva e com a crença dele, essa ciência seria a única, né, a ser capaz de explicar a realidade com base na elaboração, na identificação de leis naturais. Segundo o positivismo, a experiência sensível era muito importante, né? E ela era a única a obter dados concretos, objetivos, e, portanto, ela afasta a religião e a metafísica, né? Então, ela fica muito no campo materialista. Mas, para o final da sua vida ali, após muita reflexão, o Conte ele acaba sendo um pouco incoerente e cria uma religião positivista, né? E aí ele acaba sendo bastante criticado aí no final da sua vida, que tinha como objetivo essa religião a regeneração social e moral, né, da humanidade. E trazia como ser supremo, uma espécie de divindade, a humanidade personificada, ou seja, eram todas as pessoas, as personalidades que contribuíram para o desenvolvimento, né, contribuíam ou iriam contribuir para o desenvolvimento da humanidade. Então era uma ideia assim, né, de tentar não ser tão institucional em determinadas questões, não, talvez nem tão dogmática, mas que trazia exatamente como lema aí, ó, o amor por princípio, ordem por base e o progresso por fim.
né? Então, ordem e progresso a gente conhece muito bem e sabemos, né, que está lá na nossa bandeira, a influência do positivismo aí na história nacional, tá bom? Outra figura muito importante que nós não podemos deixar de citar aqui foi o Pestalozzi, né? Johann Pestalozzi era um suíço, né, que sofreu muita influência de Rousseau e ele se tornou um grande educador, né? Em 1798, por exemplo, ele cuidava e educava de crianças órfãs da guerra. Essa guerra foram as guerras napoleônicas, né? A França invadiu a Suíça, então ele cuidava e educava essas crianças. Tentou convencer Napoleão, após a invasão, a criar um sistema nacional de educação primária. Então ele trazia essa ideia iluminista, né, da influência de Rousseau, da emancipação das pessoas e tal, a evolução por meio da educação. Daí a ideia de criar um sistema nacional, o acesso, levar as pessoas à educação, todo mundo. Em 1805, ele criou uma escola em Verdun, né, onde estudou Kardec. Daí a importância do Pestalozzi para a gente. A escola se desenvolveu nesse castelo, que foi uma doação, né? E o seu método, ele trazia uma questão muito importante, que era o afeto. Ele acreditava que a escola tinha que ser a extensão do lar, tinha que se respeitar os estágios de desenvolvimento da criança, e era assim, não tinha notas, castigos nem prêmios, né? Ele advogava que o aprendizado seria, em grande parte, conduzido pelo próprio aluno, quer dizer, a centralidade, o protagonismo do aluno no seu conhecimento. E isso se dava com base na experimentação prática, então a ideia de experimentação, que era muito presente nessa época, né, no século XIX, principalmente no século XIX, com a ideia da ciência, lembra disso? E na vivência intelectual, sensorial e emocional do conhecimento. Então o conhecimento não era uma coisa que se enfria, que estava lá e tal. Não, tinha que ter um envolvimento de vários, a ideia da formação integral, né, do aluno. É a ideia do aprender fazendo. Então, o Pestalozzi tem essa frase aqui muito interessante: a vida educa, mas a vida que educa não é uma questão de palavras, em sim de ação, é atividade. Então, assim, ele se preocupava, Pestalozzi, muito com a conceituação, o entendimento completo do conceito, da palavra, né? Das ideias. Mas, assim, esse entendimento não era só, por exemplo, decorar o significado de uma palavra, de uma ideia em si, mas era vivenciar isso. Nesse sentido que ele traz aqui. Isso vai estar muito presente, por exemplo, no um dos seus alunos, que é o Kardec. E aí nós vamos chegando, né? Quem foi Allan Kardec? É muito importante a gente destacar, né, que o Hipólito Leon Denis Rivard foi um educador, então isso é fundamental a gente entender. Ele deu aula, foi professor de química, matemática, física, astronomia, fisiologia, retórica e francês. Foi também autor, então, quando ele sai da escola lá em Verdun, né, e ele retorna para a França, ele escreveu textos sobre educação, escreveu, digamos assim, espécie de livros didáticos, por exemplo, a gramática de francês, coisas que eram adotadas, livros que eram adotados, então ele tem uma autoria muito forte, ele começou com 19 anos a escrever, e também foi tradutor de algumas obras para o francês, né? Foi conhecido, acabou sendo muito conhecido, e aqui no Brasil em particular, por ser o codificador do espiritismo. O que para nós cabe aí uma reflexão interessante, porque tem muita gente que às vezes imagina ou pensa o codificador como alguém que simplesmente organizou o material. Então, assim, que recebeu informações e tal, né? E organizou isso. E a gente tem que entender que ele não foi simplesmente organizador, há uma parte de autoria do Kardec muito importante, né? Então ele selecionava, ele escrevia, ele questionava, ele comentava algumas questões que foram colocadas é, pelos espíritos. Então, assim, há todo um lado de autoria dele que era particular, né? Você vê na parte de educador durante muitos anos, ele foi autor de livros, então é importante entender isso aí, né? Que ele não foi um mero organizador. Bom, ele se casou com Amélie Gabrielle Boudet, né, que era professora, artista, escritora, quer dizer, uma pessoa também diferenciada para aquela época, não era comum uma mulher
ter essa autonomia toda ainda no século XIX, né? É bom destacar isso aí, você já sabe que ele não tinha mediunidade ostensiva, né? O nível de mediunidade dele é mais ou menos o que a maioria das pessoas tem, assim, uma intuição, algo do gênero, mas não as demais. Não tinha diploma universitário, não era uma coisa muito comum naquela época, né? Existia sim, quem cursava determinadas universidades, mas não era comum. Mas ele recebeu diplomas e medalhas de reconhecimento de sociedade e tal que ele frequentava. Então, ele não era assim. A gente tem que pensar nessa visão de educador, de professor, né? Que estuda aquela área, que dá aula, que, enfim, mas que ele não é o especialista de cada área dessa especificamente, né? Como a gente falou, mais de 7 áreas aí diferentes que ele dava aula, tá? A bibliografia de Kardec, que colocamos aqui nos livros fundamentais, então é importante a gente desfazer a ideia de um Pentateuco, isso que muita gente, às vezes dentro do movimento espírita, fica com o Pentateuco. O espírito não existe Pentateuco. Pentateuco é uma coisa que está relacionada lá com a Bíblia e tal, né? A Bíblia hebraica. É, não tem nada a ver com o espiritismo. As obras fundamentais de Kardec são várias, né? Então estão aqui algumas delas. O Livro dos Espíritos, de 1857, a Revista Espírita, que foi publicada mensalmente a partir de 1858. O que é o Espiritismo, um livro muito importante, de 1859. O Livro dos Médios, de 1861. Né? O Espiritismo em sua expressão mais simples, ou sua mais simples expressão, de 1862. O Evangelho segundo o Espiritismo, de 1864, Céu e Inferno, a Gênese, além de várias brochuras, né? Textos pequenos, a Viagem de Espíritos, de 1862, Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, Caráter da Revolução Espírita, e algumas obras, inclusive, que foram editadas e publicadas após o seu falecimento. Uma das mais importantes aí, obras póstumas, que nós vamos até ver alguns trechos agora importantes. Catálogo racional das obras para se fundar uma biblioteca espírita, também muito interessante, né? Que aí ele mostra um caráter que muito importante de uma fé não dogmática, né? Do aspecto científico, que você não é para ler só é, obras espíritas, mas outras obras espiritualistas de outros setores, inclusive quem não fala também assim, quem é adversário do espiritismo. Então ele traz uma concepção muito importante, interessante. E aí vamos trazer algumas ideias assim para a gente refletir. Quem foi Allan Kardec? O cético. Então, em seu primeiro contato com os fenômenos espíritas, em 1854, então, portanto, com 50 anos, ele esteve com o seu Fortier, né? Isso aqui é uma passagem lá do Obras Póstumas. Escreveu Kardec: só acreditarei quando vi e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja no caso mais do que um conto para fazer-nos dormir em pé. Aí tem outro trecho. Afigurava-se absurdo atribuir-se inteligência a uma coisa puramente material. Achava-me na posição dos incrédulos atuais, que negam porque apenas veem um fato que não compreendem. Então, mostrando um lado particular aí do Kardec e que, assim, no seu primeiro contato, as primeiras vezes que ele teve contato com o fenômeno das mesas girantes, ele era realmente um cético, né? O observador, Kardec, o observador. Então, no início das suas pesquisas, aí já em 1855, na casa da senhora Panay Maison. Então, ela foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam, em condições tais que não deixavam lugar para qualquer dúvida. Assisti então a alguns ensaios, muito imperfeitos, de escrita mediúnica no ardósia com auxílio de uma cesta. Eu entrevia naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, com que a revelação, como que a revelação de uma nova lei, que tomei a mim estudar a fundo. Então veja, ele participa daquilo, mas com um olhar diferenciado, né? Aquele do observador, do estudioso, né?
Então ele começa a perceber que há algo a mais, além do que simplesmente aquelas brincadeiras e futilidades. E, assim, talvez um lado muito importante do Allan Kardec é o pesquisador Allan Kardec, né, que foi o que nos trouxe aí toda essa obra de várias publicações que ele coloca, e foi a maneira como ele construiu o seu método, né? Ele foi construindo esse método a partir dessa relação com esses eventos aí. Então, disse o Kardec, foi nessas reuniões que comecei os meus estudos sérios de espiritismo, menos ainda por meio de reflexões do que de observações. Então, assim, ele começa pelo processo de observação. Lembra lá do conceito de ciência que foi construído? Apliquei a essa nova ciência, como fizera até então, o método experimental. Então, lembra da experimentação. Nunca elaborei teorias pré-concebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. Dos efeitos, procurava remontar as causas, por dedução ou pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Então, isso é um lado muito interessante, muito importante, que ele procura aplicar justamente o método científico da época a esse novo fenômeno que ele observa, né, o fenômeno do espírito. Daí ele vai falar de método experimental. E aí é importante entender que essa experimentação são as práticas das reuniões mediúnicas, e inclusive uma ideia que veio lá do Galileu também, que é a experimentação imaginativa, que também acontece. Quer dizer, essa relação lógica, né, esse encadeamento lógico dos fatos, essa relação de causa e efeito por dedução. Isso também faz parte do método experimental, do método científico que ele procura aplicar nesse momento aí, tá? Na sequência, ele continua, percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade, a solução que eu procurava de toda a minha vida. Era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Fazia-se mister, portanto, andar com a maior circunspeção e não levianamente, ser positivista e não idealista para não me deixar iludir. Então a ideia positivista aqui é daquela questão do método, né, do uso da racionalidade, da observação criteriosa, e não positivista no sentido de seguir, que ele era um seguidor do positivismo de Comte, até porque a gente, como viu lá, o positivismo ele era de certa forma materialista, né, no sentido de afastar a religião e tudo isso. E aqui Kardec ele via, por exemplo, nesse movimento aqui, nesse segundo trecho, a questão filosófica, né, a filosofia daquela ciência espírita que estava sendo processada ali, ok? Bom, quem foi Allan Kardec? Pseudônimo, né? Então, de onde veio, né, para o professor Rivaio, o nome de Allan Kardec? Então, lá em Obras Póstumas a gente vai ver isso também. Segundo Zéfiro, né, um espírito Zéfiro que se manifestava, Rivaio havia sido um grande chefe druida no tempo da invasão da Gália, na a antiga, atual França, né, antiga Gália, pelo imperador romano Júlio César. Zéfiro diz que eram grandes amigos nessa época e Rivaio adotava, enquanto druida, o nome Allan Kardec. A partir desse momento, o professor Rivaio assume o pseudônimo de Allan Kardec. E aí, né, o pseudônimo pode ser uma referência à reencarnação e à revelação dos mortos, né, a comunicação do espírito Zéfiro, mas há um questionamento, né? Muita gente fala, por que ele quis manter o anonimato, aquela coisa toda, se era para manter o anonimato. Então é uma questão assim que algumas pessoas às vezes ficam tentando elucubrar e trazer, tentando de alguma forma que se esconder. E não, eu acho que foi a questão de adotar um nome, né, um pseudônimo, era mais realmente para separar as instâncias e de certa forma sim, por que não? Fazer uma relação então com a reencarnação e com essa revelação dos espíritos. E a questão do espírito de verdade, ou o espírito verdade, o espírito da verdade, a gente observa essas três circunstâncias dentro da própria obra, né? É importante
destacar que ele apareceu para Kardec a partir de março de 1856. Então, Kardec trabalhava no Livro dos Espíritos em sua casa e viu pancadas sem explicação, né? Não- No dia seguinte, numa reunião espírita na casa do Sr. Baldan, recebeu a explicação sobre que pancadas eram aquelas. Era do seu espírito familiar, a verdade, que queria interromper, né? E, né, tá dizendo que o que ele estava fazendo não estava com erro. Então, foi mandado, a mensagem é que ele fizesse a releitura do capítulo e que nessa releitura ele ia encontrar as falhas. Nesse evento também, esse espírito familiar, a verdade, falou que ia estar com ele uma vez por mês, ia prestar auxílio, alguma coisa em torno de 15 minutos, né, um quartil de hora, ele ficar com ele ali, enfim, ia ter algumas sessões para ajudá-lo na construção da obra. Né? É, é importante que houve um diálogo, né, obviamente por meio do médium, Kardec não faria isso diretamente, e num desses diálogos ele tenta descobrir quem era o Espírito da Verdade, né? E ele pergunta lá: terás animado na Terra alguma personagem conhecida? E aí a resposta do Espírito da Verdade é: já te disse que para ti sou a verdade. Isto para ti quer dizer discrição. Nada mais saberás a respeito. Então, assim, de certa forma, é uma dica aí de que não há para não é para a gente tentar ficar descobrindo a identidade. Eu acho que é isso que o Kardec deve se preocupar. Agora tem uma questão muito polêmica na mensagem, né, que consta, ela foi publicada no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, e essa mensagem está assinada como pelo Espírito Verdade. E no livro dos Médiuns, a gente vê que a anterior, o Evangelho, tem uma mensagem também no capítulo 21, item 9, e uma mensagem idêntica que foi assinada originalmente por Jesus. Então, daí há um grupo de pessoas dentro do Espiritismo e tal, que procura identificar Jesus como o Espírito da Verdade e vice-versa, assim por diante, tentando trazer uma ideia, assim, uma relevância muito grande a Kardec, é aquela, a tendência que a gente tem, né, enquanto brasileiros aqui, sabemos do caráter muito religioso do Espiritismo aqui no Brasil, a gente vai estudar isso mais para frente. Então, essa ligação de Jesus com Kardec, com o Espiritismo, ela é muito interessante e acalenta o coração de muita gente, né? Mas Kardec talvez tenha feito justamente essa mudança de autoria de uma mensagem para outra, de um livro para o outro, justamente por uma questão de prudência, né? Então, ele já estava trazendo algumas questões bastante polêmicas para a época, para o século XIX. A gente precisa entender isso aí, né? Isso é uma coisa muito interessante, está no livro Obras Póstumas, né? Tem nesses dois aqui que a gente pode comparar o Evangelho e o Livro dos Médios. Isso aparece no filme que recentemente saiu sobre Kardec, muito interessante. Bom, missão de Kardec, isso é muito importante a gente lembrar, entender que ele recebeu e foi anunciado qual seria a sua missão. Então, alguns trechos aqui para vocês da mensagem do Espírito Verdade, né, de junho de 1856, está lá no livro Obras Póstumas. Não esqueças que podes triunfar como podes falir. Neste último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. A nossa assistência não te faltará, mas será inútil se de todo teu lado não fizeres o que for necessário. Tens o teu livre-arbítrio, no qual podes usar como entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. Terás de sustentar uma luta quase contínua com o sacrifício de teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viverás muito mais tempo. Então já está falando aqui com bastante antecedência dos desafios que seriam essa missão e que realmente foi, né? E aí a gente já trazendo sobre, fazendo um link aí com esses desafios que o Kardec enfrentou, nós temos até uma situação do que depois foi colocado, né? Algumas polêmicas que foram surgindo pós falecimento de Kardec. Um deles foi sobre a morte, por exemplo,
muita gente, algumas pessoas, principalmente inimigos, acusaram Kardec de ter cometido suicídio, dizendo que ele renegou a reencarnação e arrependeu-se do espiritismo e coisas do gênero, né? Entretanto, a gente observa na biografia dele, do Salce, que ele, Allan Kardec, faleceu em Paris, Rua e Passagem Santana 59, segunda circuncisão, e Merri de Lablanc, em 31 de março de 1869, na idade de 65 anos, sucumbindo da ruptura de um aneurisma. Então, e outros dados que foram comprovados trazendo essa questão aí, tá? Outra polêmica muito importante, que muitas vezes tem muita gente que usa isso para tentar se afastar e coisas do gênero, é a alegação de que o Kardec seria racista, né? E daí é importante a gente se remeter ao século XIX, lembra daquelas questões da missão civilizatória, nesse período, por exemplo, a gente tem o uso do que a gente pode chamar de uma pseudociência, uma pseudociência, a frenologia, e esse artigo que a gente vai ler um pedacinho aqui, foi uma época em que havia escravidão, a França tinha, né, algumas colônias, mas rapidamente saiu, por exemplo, Haiti deixou de ser colônia francesa no início do século XIX, mas aqui a gente lembra do imperialismo, do neocolonialismo, principalmente da África, e algumas discussões, havia toda uma ideologia por trás para se justificar, né, como nações tão avançadas, digamos assim, como as europeias, estavam promovendo uma colonização, né? E aí vem aquela história da missão civilizatória, né, que os europeus eram superiores, eles estavam levando a civilização para aqueles povos e tal. Então, houve toda uma justificativa em cima disso aí, para mostrar que, por exemplo, os negros, e aí a ideia está escrito lá, raça, porque nessa época o conceito de raça era utilizado realmente, mas ele acabou sendo, né, após a Segunda Guerra Mundial e das situações que a gente viu, sendo descartado até porque se usou essa ideia de raça no século, começou principalmente no século XIX, mas também até meados do século XX, como uma forma de hierarquizar os grupos humanos. Então isso que foi uma coisa bastante ruim, por isso a gente não usa mais o termo raça no aspecto da biologia, mas sim como um conceito histórico para a gente entender essas épocas aqui. Então, na Revista Espírita de abril de 1862, o Kardec publica lá um artigo grande, né, que ele vai justamente falar dessa questão da frenologia espiritualista e espírita, e vai tratar dessa questão da perfectibilidade da raça negra. E ele começa assim: a raça negra é perfectível? Segundo algumas pessoas, essa questão está julgada e resolvida negativamente. Então, ele está falando daqueles que são adeptos da frenologia. Então, depois ele desenvolve várias ideias e vai enganar-se estranhamente, crendo-se poder deduzir o caráter absoluto de uma pessoa só pela inspeção de saliências do crânio, que era uma das experimentações que essa pseudociência usava, né? E ele vai dizer, né? As pessoas negras, elas são perfectíveis pelo espírito que se desenvolve através de suas diferentes migrações. Então, são sim como qualquer outro espírito de qualquer outra raça na ideia que eles tinham naquela época, né? Obviamente que ele vai dizer, né, as raças são também perfectíveis pelo corpo, mas isso não é só senão pelo cruzamento das raças com as raças mais aperfeiçoadas, que eles trazem novos elementos que enxertam, por assim dizer, os germes de novos órgãos. Então, aqui, uma ideia do evolucionismo. Então, vejam que, na verdade, o que a gente tem que entender é que há uma perspectiva, sim, racista em Kardec, mas que é resultado da mentalidade da sua época. Né? As ciências, naquela época consideradas ciência, hoje já tida como pseudociências, elas defendiam e demonstravam a partir de referenciais hoje questionáveis, mas naquela época tidos como verdadeiros, eles demonstravam isso. Então, era comum, né, a um europeu, um francês, ainda que pensando em algumas questões
de filosofia, de ciência e tal, acreditar dessa forma. Então, é nesse sentido que a gente tem que entender. Naquele tempo, naquele local, era normal que se pensasse dessa forma. Mas a gente vê já aqui um certo avanço, quando ele fala que o espírito que habita, que se desenvolveu, é igual para todo mundo, independente, por exemplo, do corpo que está, da cor da pele, da cultura. Então, o espírito que ali está, então nosso espírito pode ocupar qualquer corpo e nascer em qualquer cultura, em qualquer local, ele vai progredir igualmente, tá ok? Bom, e aí a gente vai chegando aqui mais ou menos para os finalmente da nossa aula, a partir dessa reflexão, e pensar sobre o que é o Espiritismo, né? É importante a gente fechar, entender como Kardec pensou e construiu o Espiritismo. Então, lá no livro, com este nome, o que é o Espiritismo, ele vai dizer logo no início do livro. O Espiritismo, na introdução, né? O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que se pode estabelecer com os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Então, assim, o aspecto científico é muito importante porque tem aquela metodologia, né, que ele vai também construir com outros critérios. Então, assim, e ele vai dizer nessa observação metódica, é muito importante a gente olhar que o Kardec ele traz uma concepção muito importante de que o fenômeno espírita ele é um objeto de estudo, ele pode ser estudado como qualquer objeto de estudo, né? Ele abre essa ideia de que há uma ciência aí, né? Que ele pode ser estudado com qualquer outro objeto. Ele naturaliza o fenômeno espírito. Então, é aquela ideia de sai do campo do sobrenatural e vai para o campo do natural. Ok? E uma outra ideia muito importante, né, que vai vir justamente nessa questão da filosofia, de que maneira o Espiritismo é filosofia. Não é um sistema filosófico como o positivismo que a gente viu e tal. Não, mas é uma filosofia da ciência, né? É uma filosofia que nasce e se relaciona ou decorre das consequências dessa ciência espírita. Então, são análises ou observações e conclusões dessas observações espíritas. Então, são análises e consequências filosóficas que são tiradas da ciência. E uma das coisas mais importantes, por exemplo, que ele traz aí é a desmistificação da mediunidade, por exemplo. Então, a partir da observação do que a mediunidade é algo natural, ele desmitifica, tira esse poder, por exemplo, atribuído ao xamã, a profetas. A mediunidade, como ele mesmo observa, está em todas as épocas, na humanidade, faz parte da humanidade. Né? Então, ele naturaliza isso, desmistifica e tira o poder que muitas pessoas utilizavam e usam até hoje para, de certa forma, o poder religioso, né, que extrapola para outras questões aí. Então, ele também traz, né, no aspecto religioso, a gente pode pensar hoje, embora nesse texto específico o Kardec não tenha colocado, ele traz uma visão de religião não dogmática, não institucional, né, que preza pelo desenvolvimento moral, pela autonomia, e que nessa busca de autonomia moral, né, em que você não tem uma heteronomia, seria aquela concepção de que a igreja diz tudo que é certo e errado, que você precisa fazer, o que é pecado, o que não é, assim por diante. A questão da autonomia vem de um desenvolvimento da consciência, então a racionalidade, o desenvolvimento da inteligência promove o desenvolvimento da consciência e essa consciência desenvolve a sua espiritualidade, a relação com Deus e a autonomia para saber como você deve proceder de uma forma moral nessa relação com Deus, ok? E aí eu queria trazer uma reflexão importante. O Espiritismo é religião, porque a gente vê, assim, não vê dentro da obra do Kardec, como a gente viu aí no texto do que é o Espiritismo, eles dizem que é religião.
mas a gente traz um texto aqui da Revista Espírita para vocês pensarem em que contexto a gente pode considerar ou não Espiritismo e religião. Então, isso aqui é um discurso, né, do próprio Kardec. Se assim perguntarão, então o Espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião e nós nos vangloriamos por isto, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. Por que então temos declarado que o Espiritismo não é uma religião? Em razão de não haver senão uma palavra para exprimir duas ideias diferentes, e que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da de culto, porque desperta exclusivamente uma ideia de forma que o Espiritismo não tem. Se o Espiritismo se dissesse uma religião, o público não veria aí mais que uma nova edição, uma variante, se quiser, dos princípios absolutos em matéria de fé, uma casta sacerdotal com seu cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios. Não separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião se levantou. Não tendo o Espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual da palavra, não podia nem devia enfeitar-se com um título sobre cujo valor inevitavelmente se teria equivocado. Eis porque simplesmente se deixa doutrina filosófica e moral. As reuniões espíritas podem, pois, ser feitas religiosamente. Isso aí está na Revista Espírita, de dezembro de 1868. Então, para a gente pensar um pouquinho, entender o porquê, né, dessa diferenciação do que era a ideia de religião e o que o Kardec queria trazer, então, como religião. O que seria, olhando para o aspecto da religiosidade, o que seria o Espiritismo. Nesse contexto, nessa relação, seria, então, uma doutrina filosófica e moral. É importante a gente entender isso, né, que o Kardec está em uma relação inovadora entre esses domínios, o religioso, o científico e o filosófico. É uma coisa inovadora até hoje, né, uma dificuldade ainda grande. Daí, eu vou terminando a nossa aula e deixando para vocês uma reflexão, né, para que a gente possa ir construindo a partir desse momento que iniciamos, então, o estudo do Espiritismo, né? Fazemos ciência, filosofia e religião no movimento espírita brasileiro? Seguimos o método de Kardec para a doutrina, então, para além daquele método científico, né, que a gente verificou, o método experimental, da observação, da construção lógica e racional, da relação de causa e efeito, da dedução de leis, né? Além disso, a gente usa os critérios, como vocês viram durante o ESG, por exemplo, da universalidade dos espíritos, né? Dessa questão racional que eu falei com vocês e do aspecto moral, que é muito importante, que traz a questão da filosofia para dentro dessa prática científica, né? Para a gente não incorrer naquilo que o Nietzsche critica, que é o uso da razão instrumental, quer dizer, o uso sem uma reflexão. Então é importante então essa moral e a racionalidade estarem juntas. E por fim, fica aí um convite para que a gente possa refletir, né? Estamos prontos para um olhar crítico sobre a doutrina espírita? É isso aí. Então, terminamos por aqui essa aula. Deixamos para você essas reflexões e traremos algumas questões e respostas para vocês nas próximas aulas. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.